resultado das eleições de 2010. Você vai falar daqui ou dos Estados Unidos? Não, vamos falar daqui, vamos falar daqui. Tá certo, vamos falar lá. daqui. Mas, Giovanni, olha só, as eleições acabaram, temos nossos resultados, temos uma presidente da República, as pessoas estão em dúvida se fala presidenta ou presidente. Tanto faz. Na minha concepção, eu acredito que seja melhor falar a presidente, porque a gente não fala a estudante, a gente fala a estudante, né? E dentro da língua portuguesa tem a mesma regra. As duas formas estão corretas. As duas formas estão corretas, mas eu vou falar daqui para frente a presidente. E o que se recomenda é adotar aquilo que a pessoa que está sendo, no caso a Dilma, preferir. E ela, tem isso. E ela se apresenta como presidenta, até numa deferência então vamos às mulheres. chamá-la a presidenta. Mas você que Mas sabe. Giovanni, eu tenho duas preocupações principais com a Dilma. Primeiramente dizer que ela está se comportando muito bem depois de domingo, depois de eleita presidenta da República, está se comportando muito bem na imprensa, com seus assessores, agora saiu para dar uma descansada. Mas eu tenho duas preocupações com ela. Uma é como vai ser a relação dela com o Lula. Lula é um mito, tem uma história como poucos na política nacional, comparado ou até mais importante do que Getúlio Vargas e do que Juscelino Kubitschek. A história vai dizer isso aí. Não pelo fato de ser um brilhante administrador, mas pelo que ele representa na política. Primeiro é isso aí. Segundo, é com quem está do lado da Dilma. Muitas pessoas não votaram em Dilma justamente devido àqueles que estão do lado da Dilma. Aqueles que sempre nós criticamos aqui. Criticamos não, nós achincalhamos aqui, botamos para quebrar. O Collor, o Sarney, o Renan, aquelas pessoas do PMDB e ainda tem o grupo do PT. E quando falo do PT, nós temos que ser sinceros aqui. Nem todo petista é aquilo que se colocou durante o mensalão. Tem petistas muito sérios aqui no Espírito Santo, no Brasil, pessoas confiáveis, inclusive o próprio Lula. E a Dilma também, porque teve escândalo na Casa Civil antes e depois da Dilma, mas com a Dilma não teve. Né? Mas o Eduardo está falando agora porque ela foi eleita. Não é isso não, nós temos que ser corretos. Mas tem uma corja ali que me assusta muito. E ontem a Dilma deu uma tranquilizada, inclusive um que foi classificado lá pelo Supremo Tribunal Federal como chefe de quadrilha, o seu José Dirceu, que até agora não explicou, que era para estar na cadeia, que até agora não explicou. Mas ela disse que não vai convidá-lo para ministro e vai montar um ministério de pessoas corretas, de ficha limpa. Então essa, Giovanni, é as coisas que eu tenho medo. E do lado a favor de Dilma, eu acho que ela tem a sua trajetória como ministra, como chefe da Casa Civil, e tem o parlamento, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, uma boa parte do lado dela, ao contrário do Obama nos Estados Unidos, que vai ter um sério problema. E hoje, estava lendo aí, segundo a Forbes, a Dilma já está ela foi considerada a 16ª pessoa mais importante do planeta. Primeiro, Hu Jintao da China, segundo Obama, o presidente Lula já não aparece mais na lista, pelo menos dos 20 mais importantes, influentes pessoas. Certamente não é incluído nesse levantamento, né? Com certeza. Mas continuando, Giovanni, a minha análise em relação ao José Serra. José Serra falou que não vai jogar a toalha, que vai continuar. José Serra tem que fazer oposição agora. É a primeira vez que ele faz assim depois de um pleito. Exatamente. Tanto quando ele perdeu, quanto quando o Alckmin perdeu, o PSDB teve um comportamento diferente, de mais complacência, de aceitar a derrota e não fazer a oposição da forma que o PT mesmo faz. O PT sabe fazer oposição. Exatamente. Especialista em oposição porque passou muito tempo na oposição. Mas o José Serra tem que fazer uma oposição propositiva, inteligente, porque vai vir novas campanhas aí. Pelo jeito ele vai fazer uma oposição mais crítica e ferrenha. Mas eu acho que isso está correto. Mas a Dilma vai fazer um grande mandato se tiver uma grande oposição do lado. É isso que eu sempre reclamei aqui no Espírito Santo. Faltava oposição ao governo aqui do Estado. Não que o governo precisa, ele necessita, na verdade, a importância que tem a oposição. E agora em relação ao Lula, o Lula que está saindo. Eu não sei o que vai acontecer com o Lula, talvez nem ele saiba, porque ele é um homem de partido e as decisões são tomadas muito dentro do partido. E hoje ele é uma figura nacional e internacional. Mas eu li uma matéria na Veja, falando nisso, a Veja, que sempre criticou duramente a Dilma, agora lançou ontem um caderno especial, enaltecendo, chamando ela de nossa presidente, nós elegemos o governo de todos. Tudo bem, eu acho que a empresa tem que ser inteligente aí e tomar partido das coisas, mas ser independente. Aquilo que nós procuramos fazer aqui no seu programa, Giovanni. Mas o Lula agora ele vai ser alçado novamente a povo.
Falando assim, vai virar o quê? Zé Povinho? Não. Ser povo, Giovanni, é muito interessante. É muito interessante. É aquele que cobra. Nós elegemos a Dilma para ser presidente da República. Tudo bem, é uma figura importante, merece respeito, toda autoridade é dada por Deus, segundo a Bíblia. Mas ela tem também as suas responsabilidades. E nós, enquanto povo, também temos as nossas, de cobrar da Dilma, de fazer com que ela tenha um bom mandato. E o Lula agora vai ser povo. E é importante também ser povo. Afinal, ser povo é ser gente, é ser o Giovanni, é ser o Márcio que está aí no câmera, é ser o Eduardo Gava. E agora nós vamos ver se ele vai se acostumar com isso, Giovanni. Então essa é a minha análise da política agora no segundo turno. A respeito do Lula, é preciso saber onde é que ele vai ficar. Se ele vai ficar no Brasil ou se ele vai para a França, como fez o Fernando Henrique. É apenas um trocadilho, mas se ele vai ficar rodando pelo mundo ou se ele vai ficar por aqui e que atividade ele vai ter. Eu acho que dentro o Lula vai do partido, Giovanni, fora do partido. Te interrompendo. Isso vai nortear o relacionamento dele, inclusive, com a Dilma. O Lula, desculpe te interrompendo, ele vai ser um excelente palestrante, né? Um dos mais caros do mundo. Nossa Senhora! Como os ex-presidentes dos Estados Unidos, né? Bill Clinton, por exemplo, cobra uma grana para fazer uma palestra. Era $100 mil quando eu vi da última vez, né? Quando eu vi, Mas o Lula tem dois pontos negativos, coisa. Giovanni, que faz com que ele não assuma cargos internacionais. O primeiro é que a própria formação dele, né? Dificuldade de se falar inglês, não domina uma outra língua estrangeira, né? Uma outra língua. E a outra coisa foi os últimos acontecimentos que aconteceram com o Lula, a aproximação dele com ditadores, com Ahmadinejad, com a aproximação dele com o Hugo Chávez da Venezuela, Rafael Correa do Equador. Isso afastou um pouquinho da torcida do Lula para ele assumir cargos internacionais na ONU, na FAO, como ele gostaria, que fica em Roma, que trata da questão da fome. Eu acho que o Lula tem que ficar no Brasil, rodar o Brasil, conhecer, ele conhece o Brasil, ouvir a população e ser sempre isso que você falou, uma voz do povo, um link entre a população e o poder. Afinal de contas, quem está no poder, ou quem vai assumir o poder, foi muito por conta da liderança, do carisma, principalmente, e do trabalho realizado durante esses 8 anos do presidente Lula e sua equipe. Eu só não espero acontecer lá no cenário federal, em Brasília, o que aconteceu na Serra, né? A criatura ficou maior do que o criador. Mas quem dera se a Dilma pudesse superar, porque aqui na Serra o Vidigal lançou o Aldifas depois foi prefeito, um bom prefeito, e depois veio o Vidigal, então, e acabou, então, forçando a barra um pouquinho e se candidatou a prefeito. E depois ele foi para deputado federal, foi o mais votado. 90 e tantos mil votos lá. Com certeza um grande deputado. Eu espero que Brasília. Mas eu acho que eu acho que o Lula é candidatíssimo a presidente daqui 4 anos, porque ele gostou muito de ser presidente da República. E ele está negando isso, mas em 94 eu fiz uma entrevista com o Lula e ele negou, foi aqui inclusive em Guarapari, foi um encontro do PT, e ele negou veementemente, eu não sou candidato. Isso no ano da eleição, faltando aí 5, 6 meses para as eleições. Daí a pouco apareceu ele referendado pelo partido. O falecido Enéas também disse que nunca ia se candidatar a outro cargo a não ser presidente. Foi deputado federal e Deus já levou também. Então é isso, Giovanni. Eu tô tranquilo, satisfeito. Eu acho que a Dilma tem tudo para fazer um grande governo. E tem que fazer um grande governo, afinal de contas, ela é a primeira mulher eleita presidente da República, ou presidenta, como ela quer que diga, e ela não pode fazer muito feio. E tem uma responsabilidade muito grande, e 2 coisas vai ter que mexer com certeza. 3, reforma política, juros e... reforma política, juros e... Me faltou outra aqui. Reforma tributária. A reforma tributária, é isso aí, Giovanni. Obrigado. Reforma tributária. Reforma política, juros e reforma tributária. Reforma da Previdência. Tem muita coisa aí. Reforma que não falta, né? O que eles costumam fazer é remendo. Obrigado, Gava. Valeu, Giovanni. Um abraço a todos e vamos em frente. Vamos em frente. Daqui a pouco vamos falar das 200 maiores empresas. Hoje é dia da premiação pelo pessoal lá do IEL, da Federação das Indústrias do Espírito Santo. Eu volto daqui a pouco com esse assunto.